E no vídeo de hoje eu vou reagir e analisar com vocês a Lux, o mais novo álbum de estúdio da Rosalía. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui pra reagir e analisar com vocês ao mais novo lançamento da Rosalía, Lux. Essa vai ser a primeira vez que eu vou ouvir e analisar com vocês ao álbum completo da Rosalía, então eu tô bem animado para analisar esse álbum, porque eu li algumas entrevistas da Rosalía e ela disse que esse álbum, Lux, ele é bastante maximalista, né? Enquanto o Motomami foi bem minimalista, e eu concordo com ela. Então vamos ver o que essa musicista estudada fez aqui neste trabalho, não é mesmo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque é muito importante. E sem muita enrolação, bora pro vídeo. Um fluxo de piano mais intenso. Primeiro amar el mundo, quem pudiera viver. A gente pode perceber que só nesse começo que ela já tá criando bastante atmosfera, né? Bastante densidão, tensão e principalmente ruptura. Gostei. Entre los dos, primeiro amar el mundo e logo amar a Dios. Os elementos de corda ajudam muito para construir essa atmosfera. Quem pudiera venir desta tierra en el cielo irá, que entre la tierra violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en el destellos, balas, la gracia, el beso de la. Quien pudiera vivir en primero amar el mundo y luego. Tivemos a primeira faixa, então, sexo, violência e lantas. A música já começa bastante com esses elementos sacros, né? A gente tem essas vozes bastante litúrgicas, e depois a música explode nesses ritmos bastante tribais. Fica claro que, né, nesse álbum, ela não tá procurando hits, tá ligado? E a letra explora justamente essa tensão e o desejo terreno, a busca espiritual. A evolução da faixa ela começa de forma bastante intimista e ela cresce com bastante intensidade. Então ela meio que acompanha essa jornada entre o mundo mundano, o divino. Então é meio que uma reflexão sobre como equilibrar os desejos, a fé e o sentido em meio às contradições do mundo. É uma faixa bastante atmosférica, né? Que a gente tem a intensidade nos elementos de corda e principalmente no piano. Que perdi mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Cordas. Lo aprendí. Barcelona, París, tiempo en los hills en Milán, pero mi corazón yo siempre lo doy. Esses violões chegam até a ser frenéticos, né? Caralho, olha esses glitches dos violinos. Perdí la fe en disco, mala mía, México el blond. Y a las tangras renació el coraje, pero si yo lloré. Gostei da melodia da música. Tem bastante camadas etéreas também na música. Pero mi corazón nunca siempre lo da. E ela alterna aqui entre os sussurros e as explosões vocais, né? Essa música foca mais na emoção. Bastante reverb na voz dela também, né? Liricamente falando, algo que eu achei muito legal nessa letra é que ela fala sobre... Ela explora justamente essa identidade dela fragmentada. E aí ela associa isso a diferentes cidades
que também tiveram partes delas perdidas ao decorrer do tempo. Eu achei isso muito legal. Ou perdida ou transformadas, né? Então, ela utiliza justamente essas cidades como símbolos de experiências marcantes e bastante mudanças internas, o que eu achei muito legal na música, de verdade. Que la copia menes la poma is at salvar senza musaga. This goes to stay. Esse riff fica se repetindo. Acho que é uma guitarra que fica em riff no fundo. Isso era bastante intenso. Olha os arpejos. Nossa, fui transportado para outro lugar escutando essa música. Fiquei lendo a letra e refletindo. Eu achei bem bonita a letra dessa música. Eu gostei da letra, principalmente porque a Rosalía, ela canta aqui em catalão, né, em inglês, para justamente expressar essa busca de transcendência que ultrapassa os limites pessoais ou culturais também. Reforma esse tema de transformação espiritual. Eu gostei muito dessa metáfora da maçã proibida que ela colocou aqui, porque justamente faz referência, né, ao desejo humano, essas referências bíblicas do pecado, né? No entanto, eu acho que o foco da artista aqui nessa letra não tá na culpa, mas justamente nessa inquietação existencial e no desejo por algo que, sei lá, por algo que o mundo não pode oferecer, sabe? Eu achei poético e bem pesadão, tá ligado? Tipo, bem profundo. A produção é bem, tipo, maximalista no sentido de ser instrumentos que causam impacto, né? Não tem um exorbitante número de elementos na produção também. Ela oscila entre essa valsa e esse breakbeat, né? Acho essa parte engraçada. Não achei que combinou tanto com a música. Não gostei dessa parte. Mas que, né, quer trazer esse ar mais experimental. Eu gostei porque é onde a fusão do barroco com o moderno meio que se une, sabe? Ela cantando em japonês. Cara, eu gostei muito de uma parte da música que ela fala, tipo, eu sou a luz que ilumina, mas eu sou a ruína divina. Achei muito bonito isso, tipo, eu sou o nada e eu sou a luz do mundo. É tudo sobre isso, né? Sobre o tudo, sobre nada. Eu gosto como ela reforça aqui esse contraste entre a insignificância e a grandiosidade. A grandiosidade, né? Porque é assim mesmo, véi. Tipo assim, a gente tem que aprender a abraçar esses dois fatores quando a gente tá vivo, né? Então, a música ela explora justamente essa dualidade entre a força e a vulnerabilidade, tá ligado? Eu gostei disso. Eu gostei dessa fusão dos elementos musicais, mas eu não gostei muito daquela repetição de palavras. Por mais que seja de uma forma experimental, acho que quebrou muito a atmosfera da faixa. Que yo visto si alzarebe innalzi al tuo fianco riuscire ad elevarsi sei bonito italiano imperfetti ci smontiamo come dell'anarchia mente
uma atmosfera bastante sacra, né? Caralho. Cheguei até a arrepiar. E puoi sfuggire di l'altro di te che ancora costo della luna una volta svelo che non lo di me che avrebbero dovuto essere abbracci che avrebbero potuto essere tu amico amore mio caro amico grazie Cristo, porto sempre. Ti porto sempre. Eu gostei que ela deixou esse final porque é um gesto bem anti-perfeccionismo, mas que reforça essa natureza mais humana do álbum, tá ligado? O título da música significa Meu Cristo Chora Diamantes, né? Eu acho que traz bastante essa ideia de uma dor que se torna valiosa e conecta, né, ao tema do álbum, porque explora justamente o miticismo aqui, a transcendência também. Achei espetacular essa dualidade da produção musical em que a gente tem momentos mais intimistas e momentos mais brilhantes e explosivos. Acho que essa tensão do álbum tá sendo super normal nas músicas, né? Ou outros bem mais fortes também. E é isso. Mais impactantes, diria, né? Agora a gente tem Bargain, que eu já analisei aqui no canal. Mas só fazendo um apanhado de novo, né? A gente tem bastante cordas em Bargain. Tem a Björk como um feat excepcional. O Yves com um distorcido bem legal. A música em si fala bastante sobre o amor como religião / essa devoção como obsessão. E eu acho que resume bastante esse conceito do álbum, que é desejo versus a transcendência, tá ligado? Acho que é o principal tema aqui que ela quer passar no disco. Então vamos pra La Perla. Essa música aqui é pro ex dela, né? Parece um lullaby. Essa é bem 3/4 o andamento da música, né? Eu gosto que mistura drama e ao mesmo tempo ironia aqui. É muito legal. Engraçado, né? Irônico ela chama de Pérola uma pessoa que era um terrorista emocional, não é mesmo? É bastante vulnerabilidade aqui com teatralidade, né? Dramática e irônica a música, como eu disse, né? Por ver si volver
encontraba más verdad. Nossa, eu achei linda essa música, de verdade mesmo. Parece que a gente entrou numa nova atmosfera aqui do álbum, tá ligado? Eu gosto como ela expressa esse desejo profundo de se afastar das limitações aqui e dores do presente pra buscar justamente uma existência mais autêntica e espiritual. Definitivamente eu me identifiquei bastante com essa música. É isso. Tipo, na produção tem bastante elementos de corda, tem, como posso falar, não tem nada muito destoante das faixas anteriores que eu possa destacar pra vocês, assim, sabe? Tá muito coeso sonoramente o disco. Então, é só a diferença de intensidade, mas os elementos, eles estão presentes em todas as músicas, sabe? Pra dar mais uma intensidade, então o verso conversa muito a letra com a produção da música, sabe? Como que de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada, yo tengo derecho. Bastante solução aqui. Ya en su callo traigo mil lenguas de fuego. De madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada. Foi rapidinho essa, né? Yo te sigo lento, o si nunca te que soy tu sol, es mi mar. Da hora esse baixo, hein? Te he pensado y te he extrañado, yo indeseables, siento que te roza el pecho, por amor estoy detrás de ti, siempre espero que vengan a mí, no me gusta hacer intervención, pero a mi baby yo para poderlo enamorar. Ela tá falando sobre essa vigilância obsessiva das redes sociais, né? Muito legal. Quiero a mi manera, aquí y a donde sea. Mi silencio golpeando y de las ideas. A su lado, vivo las nubes arriba, apretado. Me encanta acercar. Ela tratando Deus como um voyeur e amante ao mesmo Soy tempo. una zorra de un momento, soy el laberinto. No puedes salir de ti, siempre espero que. O compasso da música No vai me mudando, gusta né? hacer Pá, 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 pá. intervención de mi baby, yo lo voy detrás de ti, yo que siempre te acostumbra. Ciencia me tiene agua, pero esto que secuestrar, no sin piedad. Essa aqui, o corte seco no final, né? Pá. Cara, é uma faixa que tem bastante conflito emocional, né? Literalmente. A canção usa um humor também, bastante ironia, tem referências religiosas, tem bastante contradições pra discutir, né? Essa questão da vida pública e questionar justamente os limites entre o sagrado e o profano nessa era digital que a gente vive. Las líneas de que acaben metidas en ventus que lejos a ver más tú tan lejos a ver más que mi propia vena mira, yo no tengo. Tem essas violas e esses violinos microtonais aqui, bem legal. Ocupada, amándote a ti, corazón. Estoy cortando de que sea primavera. Varios aquí yo mancha, propio peso al existir. Ayer la quiero hundir. Curarme, venga de nunca yo que pone el mundo, yo ocupo el mundo, yo que pone un haiku, ocupa un país, cabilla, tía, ocupa la que va, una gota de saliva, ocupa la quinta avenida, en un piercing ocupa una mide y una pira, cabello de leche y un vaso ocupable.
pelota de vueltita, cabe en un pintar el cielo, unos pinos y un continente, cabe en él, yo en mi piel, en su amor me quiero perder. Eighth heaven, 10th heaven, 1000th heaven. You know, it's like one door isn't enough. A million doors aren't Eu enough. gosto que essa música representa bastante vulnerabilidade e perigo, sabe? Eu acho que ela explora aqui essa intensidade do amor com uma força que ultrapassa essas barreiras culturais, espirituais e até mesmo linguísticas. Eu acho que ela estava cantando em árabe, se eu não me engano. Então, reforça essa busca por universalidade e transcendência, sabe? Tipo, justamente ela cantar em várias línguas diferentes durante o disco, eu acho que muito legal. Mi luz la prenderé con el Rolls Royce, me ganaré cuando no quede nada, capital. ¿Y qué más da si te tengo a ti? Un Sauvignon Blanc de mi copa. Uma melodia bastante bonita. Si yo las tiraré, mi porcelana, mi piano desparé. Estoy bien si estás tú, si hoy estás tú. Niño blanc, a tu lado, mi futuro. Bonito. Eu gosto dessa letra porque ela fala bastante disso de desapego materiais e essa busca por autenticidade. E o título da música é o nome de uma marca de vinho, né? Então eu acredito que ela fala sobre esses prazeres simples, justamente quando você tá desapegado, assim. Tu compare de corazón. Olha, rumba! Pero alguien te lo robó. Tu mejor amigo, el que de golpe la guitarra ya no sonaba y ni sonda flojo las cuerdas de la guitarra. De las primeras voces también desapareció, pero yo toditos te los perdono, toditos te los perdono. Cuando dijiste Tem mais influências latinas nessa, né? Tipo, mais da América Latina. Yo sé que tú eres pa' mí. Ese beso en la brasa que tú eres pa' mí. El que no tiene sangre y luego la pena. La que piensas que puede escaparse del al cuarto o a su vecino. La que siempre está dando muerte. La que se muerde los puños de rap. Pesa más que el amor. Cuando el miedo está en ti y el deseo a tu alrededor. Clava cuchillo tan hondo que lo es santo pero sigue pecando. Cuando anudar y desanudar, desnudarse y desnudar. Quitarás fuego en las manos, presente en el lugar. Técnicamente es un Essa faixa é bem intensa, né? Tipo, transforma meio que trata bastante temas pesados, né? Traição, violência, abandono, mas sem perder esse tom leve e descontraído, né? Principalmente nesses últimos versos aqui da música. E o instrumental, né? Os elementos seguem acompanhando ali pra ajudar a transpassar uma vibe mais extrovertida e não tão intensa, né? Isso que é bem legal aqui. Tá bem encorpada a música. lembras de mí. Essa aqui que ela canta em português, né? Ainda sabes de onde eu vim. Diz-me numa memória existe. Diz-me se ainda tropeço. O que for que eu não consigo lembrar. Diz-me com sinceridade onde cresci e amei.
se algo eu pus fim. Que o tempo passe e não esqueces que... Fragilidade da lembrança aqui. Oh meu doce coração, lembras de mim? En mi mente y si mi alma ha sido cuando da lo que viví. É um lado bem mais humano aqui do disco, né? Tem esses arpejos de fundo, com os violinos, que uma atmosfera bem emotiva. Um emotivo mais na questão de, tipo, emocional, sabe? Do que intenso. Achei bem triste essa música, caralho. En la Mercedes, la que se alarga hasta mis enemigos. Hoy yo magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias. Mi ataúd, que temes quemando rueda, lágrimas y goma se derrite en la madera, bailando con amor encima de mi cadáver. Hoy se derrota burlando la suerte. Cara, eu acho que aqui é a síntese, tipo, emocional do álbum. É sagrado, é ancestral, é íntimo, é tipo... Sabe? Ela explora a morte aqui de uma forma muito bonita. Llevado de la vida, ella a mí me desamoreno sobre mi ataúd. Quieres la luz, promete que me protegerás. A mí y a mi nombre, mi ausencia convierto en polvo para volver con ella. É, diante da morte até as rivalidades se desfazem, né? Indo todos em torno da memória. Ela explora a morte sobre essa perspectiva da beleza, da dignidade, da celebração. Tem espanhol, tem catalão aqui, né? Tem um coro que dá essa celebração final, né? Essa potência pra música, que é muito legal. E encerramos o álbum aqui. Tava esperando isso? Bom, por causa de Bergen, sim, mas é bem mais intenso que Bergen, várias músicas daqui, né? Eu acho que o álbum ele se inicia justamente abordando, né, o sexo de forma franca, é bastante visceral, e aí termina com o álbum dela encarando a própria morte dela, sabe? A morte de um artista. Eu acho que Lux tem um arco narrativo muito interessante que justamente evidencia plena consciência artística e criativa. Eu acho que esse álbum ele trata justamente de uma resposta direta a essa velocidade tóxica da fama moderna, e meio que trazendo um contraponto a essa lógica desse consumo imediato de obras rápidas, que é isso que tem acontecido dentro do cenário musical, né? Essas obras mais rápidas, essas obras mais polidas e descartáveis que, tipo, lança hoje, já esquece amanhã. Eu acho que a artista aqui, ela constrói esse manifesto sonoro utilizando a orquestra, utilizando os 13 idiomas que ela canta, técnicas vocais clássicas, ampliando justamente o alcance expressivo de cada música aqui. Eu acho que em vez dela buscar uma sequência de hits nesse álbum, ela organiza um projeto como uma obra dividida em atos, tá ligado? Como um corpo de trabalho mesmo, onde você tem que escutar do começo ao fim pra entender. Então ela faz meio que uma arquitetura bastante emocional e não apenas um momento comercial aqui, sabe? Um momento comercial. Eu acho que o trabalho não representa, tipo, esse retorno dela a raízes dela flamencas, mas sim uma síntese madura de tudo que a Rosalía, ela trabalhou durante a carreira dela, sabe? Eu acho que tem flamenco, tem música clássica, tem experimentação eletrônica, tem performance vocal. Com isso, eu acho que o álbum, ele justamente tem esse propósito
de desafiar, claro, o mercado e desafiar as fronteiras também, mas também criar uma hipótese do que se estende por pop, sabe? Atualmente. Seria o quê? Seria ópera? Seria música clássica? Ou algo totalmente híbrido, justamente criado pra gente escapar dessas categorias tradicionais. Pop é o quê? Seria uma música com sintetizadores? Uma estrutura mais repetitiva? O que é o pop? O que é o rock? Tá ligado? Sabe? Muito, esses estigmas, eles precisam ser questionados e precisam cair por terra também. Eu acho que se eu fosse definir o álbum, ele é imperfeito, ele é denso, ele é ambicioso. Eu acho que o álbum, ele assume profundamente esse papel humano, tipo, de justamente não buscar uma perfeição aceitável. Eu acho que ele é vulnerável, ele revela uma transformação espiritual e bastante artística. É um álbum mais denso, ele é mais difícil assim de degustar, tipo, com o tempo. Não é um negócio que, tipo, você vai, sei lá. Tipo, ele requer um cuidado ao ouvir. Isso que eu quero dizer, tipo, não é uma música que você pode, sei lá. Claro que você pode ouvir o álbum em qualquer ocasião, mas é um negócio que você tem que parar, você tem que estar num momento pra escutar esse álbum, tá ligado? Eu acho que meio que ele é um rito de passagem, justamente que mostra que o que um artista de verdade pode fazer, tá ligado? Um artista de verdade consciente do seu potencial pode fazer e também das tensões do mundo que o cerca, sabe? Eu achei excepcional aqui. É um álbum que eu vou ter que ouvir mais vezes, tem muitos detalhes, muitas camadas escondidas, mas me falem o que vocês acharam. Quais foram as faixas favoritas de vocês desse álbum? Eu gostei muito de Magnolia. La Rumba também, muito legal. Mas me digam aí, quais são as músicas favoritas de vocês? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do Lux comparado aos outros álbuns da Rosalía, que inclusive eu tenho que escutar. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!